Fala pessoal, o programa DR está de volta e o tema de hoje é: o meu dinheiro é o seu dinheiro? Será? Será, Vanessa? Fica ligadinho aí que o DR está começando para você. É isso aí, pessoal. Será que o meu dinheiro é o dinheiro da Vanessa? Com Se nós temos certeza, uma gente. aliança, a gente vai conversar sobre isso e é um desafio. Falar sobre isso é um desafio. Muita gente faz isso que eu fiz, né? Com certeza. Fala assim, claro, o seu dinheiro é o meu dinheiro, mas o meu não é seu. É isso aí. Então, existe um desafio no entendimento do casamento, né? O casamento é vida compartilhada. Então, se é vida compartilhada, meu amigo, minha amiga, não existe mais o que é seu, agora é nosso. A gente quis falar sobre esse assunto, gente, porque tem sido um assunto muito recorrente, trazendo crise, várias discussões entre os casais, a vida financeira, mas principalmente esse entendimento do que o meu dinheiro é o seu dinheiro, né? O dinheiro é dos dois, gente. Depois que você casa, não tem mais nada que é só meu ou só seu, né? É tudo compartilhado, é tudo dos dois. E esse entendimento precisa entrar também na vida financeira. Você não pode fazer planejamento financeiro ou gastar o seu dinheiro conforme você quiser ou só as suas vontades. Agora, isso tudo é a família, é o casal que vai decidir. A gente tem que voltar aqui num contexto histórico para falar um pouquinho sobre o desafio, por exemplo, que a mulher viveu culturalmente, né, onde as mulheres não trabalhavam fora, não tinham uma renda fixa e, de repente, o homem era o provedor apenas da casa, era o que ganhava o salário. Homem, né? Só o homem trabalhava fora de casa. Então, desse contexto para os dias de hoje, muita coisa mudou. Né? Então, a mulher teve que sair do ambiente da casa para o ambiente de trabalho. Então, a mulher viveu agora o desafio de ter que trabalhar fora e também dentro de casa. Então, existe agora um contexto totalmente diferente. Então, os argumentos que antigamente se usava para manter um casamento porque a mulher era dependente do homem, esse argumento foi derrubado. Né? E aí a mulher, então, começou a ter uma independência financeira, o que é muito bom, né? Ela ter realmente o seu dinheiro, trabalhar, ter carreira profissional. A gente não está falando nada contra isso, mas a gente está falando do entendimento. Vocês podem até ter uma conta separada, mas esse entendimento não é assim sobre ter conta conjunta, não é sobre isso. É sobre o entendimento que agora vocês dois... Tem uma renda única. Tem uma renda única, prestam conta um para o outro. Olha como isso deixa mais leve. Se você pensar que você tem uma renda única, você não vai ficar dividindo conta, quem paga conta, sabe por quê? Nós que pagamos as contas. Então, quando você tem uma conta no entendimento assim de que a Vanessa, por exemplo, tem a conta dela no banco, eu tenho a minha conta no banco. Ela recebe num banco, eu recebo no outro. Mas o nosso dinheiro é assim: amor, tem dinheiro aí na sua conta? Tem, então vamos pagar essa conta. É nossa conta, é nossa despesa, é nosso carro, é nossa casa, é a luz que a gente usa, é a comida que a gente come. Então, não existe divisão de propriedade, é tudo nosso. Então, quando existe esse entendimento de unidade no casamento, é diferente, porque não é que eu estou negligenciando a parte da Vanessa, ela está negligenciando a minha. A Bíblia fala assim que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um tiver frio, o outro esquenta. Então, olha o desafio que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão tão egoístas, tão individualistas, que elas esquecem do outro, só pensam nelas. Mas olha aí, você tocou num ponto, porque a palavra de Deus fala que nos últimos tempos as pessoas seriam mais egoístas, seriam avarentas, amantes de si mesmas, orgulhosas, orgulhosas. Avarentas. Isso tudo tem a ver com a nossa relação com o mundo, né? A nossa relação com a família e influencia na nossa relação com o dinheiro, porque hoje a gente está falando especificamente sobre o dinheiro. E quando a gente é egoísta, financeiramente, a gente acha que é meu, né? Então, é meu. Quando eu acho engraçado porque muitas mulheres pensam assim, né? É meu, é meu, é meu. Mas na hora que tá com aperto financeiro, ou na hora que tá querendo descansar e não trabalhar mais, aí fala, o homem é o provedor. Aí muda o discurso, né? Discurso. Mas olha só, então a gente tem que ter esse entendimento, né? Provedor é aquele que traz para casa o sustento. Na ausência do homem como provedor, se a mulher estiver trabalhando, ela vai ser a provedora. E não é sobre, mas essa é a responsabilidade do outro, não.
Se a gente está vivendo uma sociedade igualitária de direitos, né, o que a gente está falando aqui é sobre você tem o direito de trabalhar, eu tenho o direito de trabalhar. Se você for mandado embora do seu emprego, eu posso ser mandado embora também. Então, existe um desafio para os dois. Sim. Então, o casal ele tem que entender que eles são colaboradores, cooperadores. Porque se existe esse entendimento que é nosso, por exemplo, se a gente tem uma despesa alta, um dos dois perde o emprego, sabe o que a gente tem que fazer? Diminuir despesa. Os dois, Os né? dois. Os dois Mas vão ter que entrar um num quer acordo continuar sobre mantendo o isso. padrão de vida que tinha, sendo que agora a renda dos dois caiu pela metade. Então, a gente tem que olhar, entender a família, o desafio da família, como o desafio de uma só carne. O desafio de um só. Então, o que é o desafio para a Vanessa, se ela está endividada, se ela comprou alguma coisa que não consegue pagar, é minha responsabilidade também. Essa semana a gente estava lembrando, eu casei muito nova, né, gente? Eu casei com 20 anos. E é legal você saber, essa história é vergonhosa para mim, mas é legal você saber dessa história. E na minha época, né, quando eu casei, tinha 20 anos atrás? 20 anos atrás, né, em 2024, que eu não sei quando você está assistindo esse TR, né, mas em 2024 tem 20 anos essa história, tinha um banco que eu era, tinha uma questão para universitários, né, e aí a gente tinha cheque especial e a gente tinha um tanto de dias de cheque especial sem juros, né? E aí eu abri a minha conta universitária nesse banco, recém-casada, e a gente muito apertado financeiramente. E eu lembro direitinho, eu tinha R$1.000 de cheque especial, e essa conta que eu tinha não tinha R$1 positivo, tinha só os R$1.000 lá do cheque especial. Na época só eu que trabalhava. Na época só o Eduardo trabalhava e eu fazia faculdade. E eu peguei esses R$1.000 e fui gastando, gente, fui gastando, sem falar com o Eduardo, né? E aí chegou... Ela achou, eu acho que o dinheiro brotava na conta. Eu sei lá o que eu pensei, eu era muito imatura, né? E eu estava apertada, a gente estava apertado financeiramente, e eu tinha gastos com a faculdade, eu só ia passar no cartão, né? Com alguma coisa que eu precisava lá, e fui gastando. Chegou um dia, né? Que aí eu não tinha como mais esconder, o banco mandando carta, né? Lá para nossa casa, e eu não tive mais como esconder, e tive que chamar o Eduardo, falei assim, olha aqui, ó, minha situação tá assim, e você precisa me ajudar. A dívida ficou minha, gente? Claro que não, a dívida ficou nossa, né? Nós aí tivemos que resolver essa dívida. O Du foi comigo lá no banco, me ajudou a renegociar essa dívida e nós tivemos que pagar essa dívida. Mas nós tivemos no que final pagar. das contas, o que a gente aprendeu? Que a gente tem que ser transparente. Transparente sobre as nossas intenções, sobre as nossas motivações, projetos. Né? Não adianta a Vanessa querer ir para Cancún se a gente não tem condição de ir para Cancún. Eu queria ir para Cancún, nós vamos para Guarapa gente. mesmo e está tudo bem. Né? Mas assim, é ser realista com a situação, é um saber o que acontece na vida financeira do outro, sabe para quê? Para não ter surpresa. E eu acho legal que Deus permitiu a gente passar a situação, né? Assim, eu, né, causei essa situação, mas foi interessante porque foi logo no início do casamento, eu tinha 20 anos, era muito nova, muito imatura, e eu aprendi com uma lição a duras penas, né? Eu aprendi porque eu fiquei muito envergonhada, e eu aprendi com essa lição, e aí a partir desse dia, né, na minha vida, nunca mais eu escondi nada financeiramente do Eduardo, e a gente passou até acordo. Então, né, isso aqui é muito legal para entender, porque quando existe transparência, existe o quê? Você sabe quanto que o outro ganha, você sabe o que ele se comprometeu financeiramente, você sabe qual que é a intenção, então a gente não tem surpresa e a gente pode planejar junto. Então, essa questão de o que é meu é seu é muito sério, porque quando você faz o pacto da aliança, eu vou falar aqui um ponto que ninguém quer pensar, mas se essa aliança for quebrada, se houver um divórcio, é tudo rachado no meio. Então, a prova do que é seu é meu é isso. Financeiramente vai ter partilha, vai ter que ter divisão. Então, é um do outro, sim. Nós somos interdependentes na vida financeira. Então, se eu fizer uma dívida, ela vai refletir diretamente na minha casa. Os meus bens vão ser confiscados se eu não pagar. Então, tudo tem a ver. Imagina, chega um oficial de justiça batendo na sua casa porque você não pagou a prestação do carro, vai levar embora o carro que é patrimônio da família. Então, é muito sério isso. Então, a gente tem que ter essa comunicação sobre a vida financeira. Saber que o outro ele tem que ter direito, ele tem a obrigação de saber tudo que você está fazendo com o dinheiro que você acha que é seu.
E é isso mesmo, esse achismo, né? A gente vai achando que é nosso, achando que a gente tem uma independência. Isso é vida de solteiro. Então, eu queria falar aqui, né, para as mulheres, principalmente que estão me assistindo, que você não está mais solteira. Você decidiu casar, então você decidiu compartilhar a sua vida. Ah, mas foram coisas que eu conquistei. E hoje as mulheres estão casando mais tarde, né? Um pouco mais velhas, não tão novinhas quanto eu. Casei com 20 anos, né? Já estão casando com uma carreira, bem-sucedidas profissionalmente. Com carro. E aí se acham com carro, com bens. E aí se acham no direito de viver a vida financeira separada, né? E isso não, gente, não está escrito assim plenamente na Bíblia isso, mas é um princípio, princípio para o casamento, de unidade do casamento. E às vezes a mulher casou nessa condição com o marido todo bagunçado financeiramente, ou vice-versa. Não estou falando quem está errado, quem está certo. Não estou falando assim, quando você não entende o que está acontecendo na vida do outro, você vai se tornar refém, porque uma hora a conta chega para você. Por isso que é importante ser transparente financeiramente, né? Quando, no período do noivado, quando vai decidir se vai casar ou não, porque o outro precisa saber, porque o outro vai casar com um ônus e com um bônus, né? Com vai os casar dois. com a, vai casar com a na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe. Esse é o termo que você assina que faz perpetuar a sua aliança. Então você sabe disso, você está casando diante disso. Agora, por que foi escondido? O que está por trás dessa omissão, dessa coisa oculta, né? Então a gente tem que tratar isso na luz, né? Então a melhor forma de fazer isso é o casal ter um acompanhamento. A gente tem lá na Lagoinha um curso de finanças maravilhoso. A gente indica que você faça esse curso para você se livrar dessas pendengues, para você alinhar o coração com o seu cônjuge, para alinhar o coração com Deus, saber a mordomia. Você não é dono de nada, você é simplesmente mordomo daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Então, seja responsável no que diz respeito à vida financeira. A gente, como igreja, tem responsabilidade de te ensinar, te orientar, para que você não viva nessa mentira, nessa ilusão de que você é dono de alguma coisa. Você agora divide uma sociedade, né, quase uma holding familiar com a sua esposa. Vocês têm poder e domínio sobre aquilo. A história que me vem à cabeça aqui mais certa sobre isso é um casal que compactuou biblicamente em fazer alguma coisa que desagradava a Deus, Ananias e Safira. E os dois tiveram a consequência, e a consequência foi a morte. E que triste essa história, né? Porque eles entraram em acordo sobre uma situação financeira errada e os dois morreram, Tudo né? era deles, mas eles decidiram, infelizmente, né, falar que estavam dando mais do que na verdade estavam dando, e aquilo lá desagradou o coração de Deus, e a consequência foi a morte. Então, gente, que isso sirva de um alerta para você. Cuide da sua vida financeira, né? Tenha responsabilidade financeiramente, e a partir do momento que casou, não pense de forma egoísta. O dinheiro não é dele, não é meu, o dinheiro é nosso. Então, o dinheiro é nosso. Então, você tenha esse entendimento, porque vai facilitar muito a sua vida e vocês vão prosperar. Amém. Porque existe segredo nisso, vocês vão prosperar entendendo essa realidade. Onde existe transparência, onde existe verdade, onde existe unidade, existe crescimento. Amém. Então, o programa DR fica por aqui. A gente quer deixar essa mensagem no seu coração. Compartilhe sua vida, compartilhe tudo com o outro, que haja verdade, transparência na luz do Senhor, e que Deus abençoe você e a sua casa. Beijo, gente. Até semana que vem.